Aplauda o Senhor Jesus bem alto, querido. Louvado é o nome do Senhor. Você pode tomar o seu assento aí? Boa noite a todos, amém? Amém? Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Estamos aqui mais uma noite para louvar o nome do Senhor, como fizemos agora, e também para ouvir da sua palavra. Amém? Vou deixar zerado aqui. Amém, meus irmãos? Então nós estamos em uma série de mensagens com o tema Somos. E nós estamos aqui explicando, nos últimos domingos, o que nós cremos como igreja. Então hoje é a quarta mensagem da série. Nós já falamos aqui que somos uma igreja cristã, uma igreja evangélica, uma igreja... missional. E hoje nós vamos falar que nós somos uma igreja continuista. Então somos uma igreja cristã, uma igreja evangélica, uma igreja missional, que nós falamos no último domingo. E hoje nós vamos falar sobre sermos uma igreja continuista. Essa série aqui, irmãos, ela é um pouco diferente daquilo que nós temos, da forma que nós temos trabalhado até aqui. Então geralmente a gente prega expositivo, né? A gente pega um texto, ou pega um livro, ou pega um capítulo, e a gente trabalha em cima desse texto, desse livro, desse capítulo. E essa série é uma série mais temática, então ela caminha em alguns textos, e a gente não se atém apenas em um texto das Escrituras. Porque a gente precisa explicar uma doutrina, ou uma teologia, e a gente não consegue fazer isso com um versículo apenas. Então por isso que a gente tem caminhado um pouco mais aqui, dentro da Bíblia. E hoje nós queremos falar, tá lá? Tem a arte lá, não? Não? Hoje não tem a arte. Hoje nós falhamos, então nos perdoe, hoje nós não temos a arte. Domingo que vem nós vamos ter a arte ali, amém? Nós vamos falar sobre sermos uma igreja continuista. O que é ser continuista, pastor? É isso que nós vamos ver. Mas nós vamos falar hoje aqui um pouco a respeito de dons espirituais. Dons do que o Senhor dá à sua igreja. Nós não vamos explicar dom por dom aqui, amém? Talvez isso a gente vai fazer numa outra série sobre dons espirituais. Nós vamos falar o que é o dom da profecia, o que é o dom da palavra de conhecimento, o que é o dom da palavra de sabedoria. Não, hoje nós vamos resumir isso. E talvez numa outra oportunidade a gente explique, dom por dom, que não são apenas esses dons. Mas nós queremos falar um pouco sobre essa continuidade dos dons. Quando nós falamos de dons, irmãos, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? O que é um dom? Quando falamos sobre dom, qual a primeira coisa que você pensa? Toda vez que nós falamos de dom, ou que a Bíblia fala de dom, a Bíblia está falando de uma ferramenta que Deus nos dá para fazermos a sua obra. Então o que é um dom? Um dom é uma ferramenta, é uma capacidade especial da parte de Deus para que cumpramos uma missão. Semana passada falamos que somos uma igreja missional, ou seja, estamos em missão. Jesus nos envia para fazer missão. Só que Jesus ele não nos envia de qualquer forma. Ele não nos envia sem termos a condição e a capacidade de executarmos a sua missão. Então dons, eles falam de uma ferramenta que Deus ele nos dá. Deus ele nos salvou e ele nos enviou para a missão. Amém? E para essa missão que Deus nos enviou, ele nos capacitou com dons. Deus nos envia e nos capacita. Ele nos envia e nos dá a condição de fazermos a sua missão. A grande verdade, irmão, sabe qual é? É que toda vez que se fala de dom, a gente acaba falando de um assunto que ele é um assunto polêmico dentro da igreja evangélica. É um assunto cheio de polêmica, é um assunto, uns crê de mais e uns crê de menos, né? Tem gente que crê que tudo é dom e tem gente que crê que dom não existe mais. Então há sempre esse debate em torno dos dons. E os dons eles trazem essa certa polêmica, essa certa discussão no meio dos cristãos. Qual o motivo, pastor? Extremismo. Por que há tanta discussão a respeito dos dons? Por causa do extremismo. Os dons eles têm sido tratados com certo extremismo, tanto por uma vertente quanto por outra vertente. Então os dons existem. Os dons, eles são atuais, que é o que nós vamos falar aqui. Só que muitas vezes eles são usados ou tratados com certo extremismo. Você quer ver?
pentecostais e neopentecostais, eles defendem a atualidade dos dons. Pentecostais e neopentecostais, eles acreditam que os dons, eles ainda existem. Que os dons das Escrituras, os dons que estão na Bíblia, eles ainda existem. Então, dom de cura, dom de profecia, dom de milagre, dom de línguas, dom de interpretação de línguas. Pentecostais e neopentecostais defendem a atualidade dos dons. E principalmente, os neopentecostais, eles exageram nessa questão. Eles excedem o assunto. Eles excedem o tema dos dons por causa do mau uso dos dons. Então há esse extremo, pentecostais e neopentecostais, que creem na atualidade, mas que muitas vezes exageram no uso ou no mau uso dos dons. Por conta disso, por conta desse exagero do uso dos dons, de pentecostais, não muito, mas demais dos neopentecostais, cresceu muito no meio da igreja cristã, principalmente no nosso tempo, os cessacionistas, que é o outro extremo, que são aqueles que não creem em nenhum dom, são os sem dom. Eles não acreditam nos dons, eles não acreditam que os dons ainda existem. Por conta desse extremismo de um lado, cresceu no meio da igreja o que nós conhecemos por cessacionismo, que defendem que os dons não existem mais. Veja, preste atenção aqui, ambos os extremos são perigosos. Tanto aqueles que abusam do uso, quanto aqueles que negam a atualidade, são dois extremos perigosos. E nenhum nem outro, nós não devemos nos colocar nem na posição de um, nem na posição de outro. Tá, pastor, o que nós devemos fazer então? Nós devemos tratar dos dons como a Bíblia trata. Nós devemos falar dos dons da forma que a Bíblia fala. A Igreja Casa na Rocha, irmão, ela é uma igreja continuista, ou seja, ela crê na atualidade dos dons. Primeira coisa, a nossa igreja crê que os dons existem. A nossa igreja, ela crê que os dons, eles são atuais. A nossa igreja crê que os dons ainda estão em vigor, e nós vamos explicar aqui de forma bíblica por que nós cremos assim. Mas nós cremos na atualidade dos dons. Só que, irmãos, a gente não quer abordar esse assunto de forma emocional. A gente não quer defender essa linha e essa vertente teológica de forma emocional. A gente quer defender de forma bíblica. A gente quer mostrar de forma bíblica porque nós cremos assim. Nós precisamos falar sobre os dons, mas falar de dons de forma clara. O assunto dos dons, ele é importante. Só que nós não podemos, ficar muitas vezes defendendo os dons com a emoção. Não, eu sou pentecostal e por isso eu defendo os dons. Não, eu sou cessacionista e para mim nada serve. A gente não usa a emoção, a gente usa a Bíblia. A gente embasa a nossa teologia e o nosso entendimento de forma bíblica. E a gente precisa ser claro. Preste atenção no que eu vou dizer para você aqui, ó. Sobre isso aqui gira todo o assunto que nós vamos falar. Deus, ele nos deu uma missão. Ele nos deu. Nós temos uma missão. Nós que estamos aqui somos uma igreja que está em missão. Você, como falei domingo passado, você é um missionário aonde você está. Deus nos deu uma missão. E Ele concede dons, ferramentas para realizar essa missão. Estamos em missão. E Deus nos deu ferramentas para realizar essa missão. E aí o que nós vamos ver aqui hoje é basicamente duas coisas. Significa basicamente duas coisas. A primeira delas, os dons nunca cessaram. Veja bem, os dons, eles nunca cessaram. Os dons nunca deixaram de existir. Nós não temos nenhum parâmetro, nenhum fundamento para defender isso. Então a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que os dons nunca cessaram. Abre comigo. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 12. Efésios 4, 12. Os dons nunca cessaram. Efésios 4, 12. Amém? Amém? Efésios capítulo 4, no versículo 12. O versículo 11 de Efésios vem falando sobre os dons ministeriais. Apóstolos, mestres, profetas, evangelistas, apóstolos.
vem falando sobre essa categoria de dons. E aí no versículo 12, vai dizer assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então o que Paulo está dizendo aqui é que os dons, eles têm um propósito. E qual que é o propósito dos dons? É aperfeiçoamento, é edificação do corpo de Cristo. E aí a gente vou fazer algumas perguntas retóricas aqui. O corpo de Cristo já está plenamente edificado? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. O corpo de Cristo já está aperfeiçoado plenamente? Não. E porque o corpo de Cristo ainda não está totalmente edificado, totalmente aperfeiçoado, os dons ainda são necessários. Porque é por meio dos dons que o corpo é aperfeiçoado. É por meio dos dons que a igreja é edificada. Dons são ferramentas. Quem aqui já foi fazer algo e não tinha uma ferramenta adequada para fazer? Alguém já foi fazer isso? Ismael, certamente, né? Seu Getúlio também, né? Foi trabalhar lá e esqueceu a ferramenta, e aí não tem a ferramenta. Então alguns de nós, por algum momento, foi fazer algo e não tinha a chave certa, não tinha a ferramenta certa, não tinha o instrumento certo. E se nós não temos a ferramenta certa, o instrumento certo, nós não conseguimos fazer o trabalho da melhor forma possível. Nós podemos até fazer, nós podemos até dar um jeito, mas não fica como deveria ficar. O trabalho não fica feito como deveria ser feito. Os dons, eles são essas ferramentas, e nós precisamos de ferramentas para realizar um trabalho. Nós precisamos de um martelo para pregar, de um serrote para serrar. Nós precisamos de um facão para cortar, nós precisamos de uma motosserra para serrar uma árvore, e nós precisamos de dom para que a igreja avance. Nós precisamos dos dons para que a igreja seja edificada. Deus, ele não nos enviou para uma missão sem ter nos capacitado para essa missão. Deus, ele enviou a igreja para cada um de nós que está aqui. Nós temos dons específicos, talvez únicos, e dons que Deus nos deu para o avanço da igreja. Nesse sentido, a primeira coisa que nós precisamos ver aqui é que os dons, eles são uma capacitação especial. O que é um dom? Uma capacidade especial que você recebe de Deus. Não é algo que você desenvolve, não é algo que você aprende, ainda que você pode aprender muitas coisas e ter talento para muitas coisas. Quando nós falamos de dom, nós estamos falando de uma capacitação especial. Deus, ele nos capacitou com dons para a realização de um serviço, de um ministério. Deus capacitou. Ele capacitou quem toca, ele capacitou quem prega, ele capacitou quem cuida de criança, ele capacitou quem cuida de uma mídia, ele capacitou. Deus, ele capacitou cada um de nós para o ministério. Para que nós venhamos a exercer um serviço na igreja e fora da igreja. Porque dom não é só para o culto. Na verdade, a maioria de nós não usa os nossos dons no culto. A maioria de nós tem a oportunidade de usar os nossos dons fora do culto, fora da igreja. Mas Deus, ele nos capacitou com dons para a realização de um serviço, de um ministério. Os dons, eles são uma habilidade potencializada pelo Espírito Santo e usada em algum ministério da igreja. Isso é dom. O dom é uma habilidade potencializada pelo Espírito, que é usada em algum ministério da igreja. Eles podem ser talentos naturais, que você nasceu com ele. Você já viu que tem pessoas que elas nascem com um dom? Elas nascem, né? Elas têm uma facilidade para fazer algo que elas não estudam, elas não aprenderam aquilo de ninguém, mas elas conseguem desenvolver aquilo como ninguém, e muitas vezes melhor que alguém que estudou para fazer aquilo. Muitas vezes melhor que alguém que se aperfeiçoou para fazer aquilo. É um talento que a pessoa tem, é um dom que essa pessoa tem natural, que Deus deu para ela. Mas há também dons miraculosos. Deus também concede dons miraculosos. Dom de cura, dom de profecia, dom de sabedoria, dom de interpretação de línguas. Esses são dons miraculosos que Deus, ele dá a pessoas. Os dons, eles são, em primeiro lugar, então, uma capacitação especial. Em segundo lugar, eles têm um propósito: equipar a igreja para realizar o seu ministério. Os dons, eles são para a edificação da igreja.
para a edificação do corpo de Cristo. Deus deu um dom para você, amém? Esse dom não é para você usar para benefício próprio. Esse dom é para que você use ele em prol do outro. Então Deus ele dá um dom de cura para alguém. Como isso funciona? Essa pessoa, ela recebeu esse dom para servir outra pessoa que tenha necessidade. Uma palavra de profecia, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, ela não é para nós, ela é para outra pessoa. E aí nós olhamos, e aí tem a questão do falar em línguas, ou do orar em línguas. E aí lá Paulo diz que quem ora em línguas, edifica-se a si mesmo. E talvez esse seja o único dom que seja pessoal, que não seja para ser usado na edificação coletiva. Só que veja bem, se você cresce em edificação, automaticamente quem está à sua volta vai ser edificado. Automaticamente quem está próximo de você vai ser abençoado. Os dons que recebemos do Espírito Santo sempre são para outros. O propósito dos dons é o aperfeiçoamento, o desempenho do serviço e a edificação da igreja. Eu sempre gosto de falar que dons são para a edificação e não para a exibição. E por que há muito problema com dom? Porque muitas pessoas usam o dom para a exibição, para tentar provar para alguém que é espiritual. Veja bem, uma pessoa que ela tem um dom, que ela usa um dom, ou que ela deixa um dom evidente, isso não fala nada a respeito dela ser alguém espiritual. Porque Jesus diz em Mateus 7,20 que vai ter pessoas que vão para o inferno que curavam, vai ter pessoas que vão para o inferno que profetizavam, vai ter pessoas que vão para o inferno que pregavam. E isso é dom. Só que Jesus diz, eu não conheço vocês. Então o dom não é um sinal de espiritualidade. Não é um sinal de elevação, sabe? Aquela pessoa ela tem um dom, então ela é mais elevada que o fulano que não tem, não. Os dons ele não têm esse propósito de exibição. Os dons eles têm um propósito, edificação, aperfeiçoamento do corpo de Cristo, desempenho da igreja, edificação da noiva do Senhor. É para isso que servem os dons, para que a igreja seja edificada. Os dons são também uma manifestação do Espírito Santo. Então o que são dons? Uma manifestação do Espírito Santo. Põe para nós aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. 1 Coríntios 12, 27. Olha o que Paulo vai dizer. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Paulo está falando sobre dons. E quando ele está falando sobre dons, o que ele diz que são os dons? A manifestação do Espírito Santo. Isso são dons. É o Espírito Santo se manifestando através da vida de uma pessoa. Os dons, eles são a manifestação do Espírito Santo. Então, quando você vê um irmão com um dom, ou uma irmã com um dom, sabe o que você está vendo? Você está vendo diante de você uma manifestação do Espírito Santo. Sabe quando alguém está perto de você, está junto de você, e essa pessoa está ali sendo usada por Deus em algum dom específico. O que você está vendo ali é uma clara manifestação do Espírito Santo. Os dons, eles são a manifestação do Espírito. Eles são uma capacidade especial. Eles servem para equipar a igreja para realizar o seu ministério. E eles são uma manifestação do Espírito Santo. São ferramentas. Devem ser usadas para a edificação. Ok, pastor, entendi isso. Então o que é cessacionismo? Vamos lá. Vou explicar brevemente. O que é ser um cessacionista? O que os cessacionistas têm por ideia? O que eles defendem? Há duas ideias principais que os cessacionistas defendem. Duas principais. As principais, não todas, mas há duas principais. Os cessacionistas, eles defendem duas ideias principais. A primeira delas, os cessacionistas, eles defendem que os dons, preste atenção, eles eram características do ministério apostólico. Ou seja, eles eram marcas dos apóstolos. Os cessacionistas creem nisso. E eles creem que com a morte dos apóstolos no primeiro século, os dons cessaram. É isso que os cessacionistas creem. Eles creem que os dons eram para o período apostólico. E quando o último apóstolo morre no século I, ali os dons cessam
e não há mais manifestação dos dons. Essa é a primeira característica principal dos cessacionistas. A segunda, o cessacionismo, ele tem o texto que nós vamos ler depois. O texto de 1 Coríntios, capítulo 13, o texto do amor. Se você prestou atenção, aquele texto fala sobre dom. Eles têm aquele texto, no versículo 8 vai dizer assim, quando vier o que é perfeito, línguas cessarão, profecias cessarão, conhecimento cessará. Então eles têm aquele texto de Coríntios 13, 8, o que é perfeito, que diz ali. Os cessacionistas, eles interpretam que o perfeito ali não é Jesus, que o perfeito ali é a Bíblia, ou o cânon bíblico. Então, como o cânon está fechado, já não há mais necessidade de existir dons, não há mais necessidade de profecia, não há mais necessidade de línguas. Os cessacionistas defendem essas duas teses principais, que os dons cessam quando o último apóstolo morre, e que os dons cessam quando o cânon é fechado. Ok, entendido até aqui? Vamos lá. Isso é o que o cessacionismo defende. O que o continuismo é então? O continuismo é totalmente contrário disso. O continuismo não crê em nada disso. E nós, como uma igreja continuista, nós não cremos dessa forma. Sabe por quê? Porque não há nada que indique que estes acontecimentos eram restritos apenas aos crentes do Novo Testamento. Não há nada. Sabe o que você vai encontrar na Bíblia? Nenhum versículo dizendo que os dons cessaram. Nenhum. Não há nada, não há nenhum registro, não há nenhum relato, nada nas Escrituras que determinam isso. Que os dons eram apenas para os crentes do Novo Testamento. Que quando João, que é o último apóstolo a morre, os dons cessam. Não há nada que diga isso. Não há um texto, não há um versículo. Veja bem, se os dons, uma suposição, se os dons eram apenas para o tempo dos apóstolos, por que eles se difundiram tanto? Se os dons eram apenas para o período apostólico, por que eles se espalharam tanto, a ponto dos próprios apóstolos não conseguirem conter o seu avanço? Porque os dons se avançam. Se você ler as Escrituras, o Novo Testamento, você vai ver que o avanço dos dons é progressivo. Que eles vão avançando e os apóstolos não vão avançando com eles. Que os dons chegam aonde os apóstolos não chegaram. Que os dons foram às cidades nas quais os apóstolos não foram. Se era só para os apóstolos, por que eles se difundiram tanto? Sabe o que nós vemos? Nós vemos um avanço progressivo dos dons no Novo Testamento. Preste atenção. Quando você olha para Atos 2, Atos capítulo 2 e Atos capítulo 3, você vai ver ali relatos sobre os dons. Aí você vai caminhar e você vai olhar para Atos 8, Samaria, dons. Veja bem, quem está em Samaria já não é um dos 12, já é Filipe. É Filipe que está curando, é Filipe que está expulsando os demônios, é Filipe que está impondo as mãos e pessoas estão recebendo o Espírito Santo. É na pregação de Filipe que os mágicos vêm e queimam seus livros. Já não é Paulo, já não é Pedro, já não é João, não é nenhum deles, é Filipe, um diácono. Filipe era diácono, foi um dos diáconos separados. Aí nós olhamos para Atos 8, Samaria, dom. Aí nós olhamos para Atos 10, Cesareia, cidade de Cesareia, dons. Aí nós olhamos para Atos 13, Antioquia. E sabe o que tem em Antioquia? Tem relato de dons. Aí nós olhamos para Éfeso, Atos 19. Sabe o que tem lá? Dons. Eles recebem os dons. Nós olhamos para Roma, em Romanos 12. E sabe o que tem em Roma? Dons. Nós olhamos para Corinto, que vai ser um dos textos que nós mais vamos ler aqui. E sabe o que havia em Corinto? Dons. Paulo escreveu uma carta ensinando eles sobre os dons. Nós olhamos para Galácia. E no livro de Gálatas, sabe o que há lá? Há dons. Nós olhamos para Tessalônica, em 1 Tessalonicenses, há dons. Sabe o que nós vemos? Que os dons vão indo, os dons vão se difundindo, os dons vão se espalhando, e que os apóstolos não estão indo junto com eles, que os apóstolos não estão caminhando com eles. Os dons se espalharam tanto, que eles alcançaram boa parte do Império Romano. Boa parte do Império Romano foi alcançada pelos dons, lugares onde os apóstolos não foram. Lugares onde os apóstolos não chegaram, os dons chegaram. Se espalhou, alcançou boa parte do Império Romano. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja ela é universal. Isso é a igreja. A mesma igreja de Atos é a nossa igreja hoje.
Nós somos uma igreja, a igreja universal. Nós servimos o mesmo Deus, nós estamos junto de Paulo, de Pedro, de Silas, de João, de todos os apóstolos. A igreja, ela é universal e não é a universal do Edir Macedo, né? Ela é universal no seu contexto. A igreja é universal. Ela é a mesma desde o período bíblico até hoje. A mesma. É a mesma igreja, ela é universal. E se ela é universal, não tem por que haver mudança de natureza. Se a igreja é universal, não tem por que os dons cessarem nos apóstolos, porque nós somos a mesma igreja ainda. Nós estamos dando continuidade à igreja, fazemos parte da igreja universal. Se ela é a mesma desde o início, ela não mudou de natureza. E se ela não mudou de natureza, os dons ainda existem. Os dons ainda são atuais. E os dons ainda acontecem na vida da igreja. E por isso, nós cremos na atualidade dos dons. Exatamente por isso. Isso é continuismo. Continuismo é crer na atualidade dos dons. É crer que os dons ainda existem. Somos uma igreja continuista. E o que é uma igreja continuista? É uma igreja que crê na atualidade dos dons. É isso. Nós cremos que os dons nunca cessaram. Nunca. Desde o início da igreja, os dons nunca cessaram. E sabe por que nós cremos nisso? Não por emoção, mas porque não existe base bíblica para afirmar isso. Não existe. Não existe fundamento bíblico para afirmar o cessar dos dons. Não existe. Por isso que nós cremos que os dons não cessaram. E aqui eu quero que você preste atenção. Crer que os dons cessaram é crer numa revelação extra-bíblica. Porque se está crendo em algo que não está na Bíblia. Se está crendo em algo que está fora das Escrituras. Então, quando nós cremos que os dons cessaram, que eles não existem, que eles não são atuais, nós estamos crendo em um contexto, não nas Escrituras. Não estamos, os dons cessaram, então nos dê um versículo do cessar dos dons. Não há. Não há um versículo dizendo, e os dons cessaram, e os dons acabaram. É crer numa revelação extra-bíblica. É isso. Por isso que nós não cremos no cessar dos dons. Por isso que nós cremos que os dons são atuais. Amém? Põe para nós 1 Coríntios capítulo 13, dos versos 8 a 10, que é o texto que eu falei antes. 1 Coríntios, capítulo 13, dos versos 8 a 10. Olha o que o texto vai dizer. É o capítulo do amor, aquele, né, que sempre é pregado no casamento, né? Vai dizer assim: o amor jamais acaba. Olha isso. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas, aqui é o ponto. Mas, quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Esse texto aqui é fundamental na defesa daquilo que nós cremos. Porque ele diz, olha, o amor nunca acaba. Línguas cessarão. Profecias cessarão. Conhecimento cessará. Nosso conhecimento é incompleto, mas quando vier o que é perfeito, quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. E aí, preste atenção aqui. E aí quem defende a vertente cessacionista diz, olha, o perfeito é o cânon. O cânon foi fechado. Então, línguas desapareceram e profecia desapareceram. Eles defendem dessa forma. Só que preste atenção. A pergunta que fica é, ok, os dons cessaram. E o texto é claro, ele diz que línguas, profecia e conhecimento cessarão. A pergunta que fica para nós é, se línguas e profecia cessaram, o conhecimento também cessou? Então não existe mais conhecimento hoje. Acabou o conhecimento. Então nós paramos de pregar, fechamos a igreja e não precisa falar de mais nada. Porque afinal de contas, cessou. Não, pastor, mas o conhecimento continua. Tá, mas espera aí. Se o conhecimento não cessou, por que que as línguas e a profecia que estão no mesmo versículo, no mesmo contexto, cessaram? Por quê? Se não há nenhuma evidência no texto apontando para o cessar das línguas
e o cessar da profecia? Nós olhamos para o texto e sabe o que nós vemos? Que ambos os temas estão no versículo. Tanto línguas e profecia, como conhecimento. E se os dons cessaram, todos cessaram. E se não os dons, se não foram todos que cessaram, então nenhum dom cessou. Deus não cessou uma parte dos dons. Deus não cessou a metade dos dons. Ou ele cessou os dons, ou ele não cessou. Ambos os temas estão ali. No mesmo versículo, no mesmo contexto, só que os cessacionistas tratam ele de forma diferente. Eles tratam ele de forma diferente, sem deixar que o texto deixe isso claro. Quando o completo vier, quando o perfeito vier, o perfeito é Jesus. O perfeito que Paulo está se referindo ali é Cristo. Quando Cristo vier, línguas cessarão. Quando Cristo vier, profecias cessarão. Quando Cristo vier, conhecimento cessará, porque nada mais disso será necessário. Nós não precisaremos disso na volta, depois que Cristo vier. Só que Cristo não veio ainda. Cristo não voltou novamente. A pergunta que fica para nós é: o perfeito já veio novamente? Jesus já voltou novamente? Não voltou. E se Jesus não voltou novamente, o que nós podemos ter a certeza é que os dons não cessaram. Os dons não cessaram. Os dons só cessam quando Cristo voltar. Os dons, eles são atuais, eles são até que Jesus volte. Quando Jesus voltar, línguas cessarão. Quando Jesus voltar, profecia cessará. Quando Jesus voltar, conhecimento cessará. A nossa profecia, as nossas línguas, o nosso conhecimento incompleto, ele cessará quando vier aquele que é completo. Ele não veio ainda. Os dons, eles são até que Jesus volte. E é a Bíblia que diz isso. Você quer ver? Põe para nós, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7. Olha o que Paulo vai dizer. De maneira que não lhes falta nenhum dom. Olha que maravilhoso isso. A igreja de Corinto tinha todos os dons. E Paulo está escrevendo uma carta para eles, para corrigir alguns abusos. E Paulo ele diz, olha, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor, Jesus Cristo. Então eles têm os dons. E o que os dons, até quando os dons, eles permanecerão? Até que Jesus venha. Vocês têm todos os dons, enquanto aguardam a vinda do Senhor. Os dons, eles são até que Jesus volte. E Efésios 4, 12 e 13 vai falar isso aí. Põe para nós lá. Efésios 4, versículos 12 e 13. O 12 foi o que nós lemos no começo, mas vamos ler de novo. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Preste atenção aqui. Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Segura aqui. Os dons, eles cessarão quando a igreja chegar nesse padrão. Que padrão é esse? Unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, estado de pessoa madura, à medida da estatura de Cristo. Nós já chegamos nesse lugar? A igreja já chegou à unidade da fé plena. A igreja já chegou ao pleno conhecimento do Filho de Deus. A igreja já chegou ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo? Sim ou não? Então os dons ainda não cessaram. Então os dons ainda são necessários. Porque é somente através dos dons que a igreja vai sendo aperfeiçoada. Sabe por que nós cremos nos dons? Porque nós cremos somente nas Escrituras. E afirmar só a Escritura e dizer não crer nos dons é não afirmar só a Escritura. Porque só a Escritura fala de dons. Somente as Escrituras que nós falamos na segunda mensagem. Nós somos uma igreja evangélica e uma igreja evangélica crê somente nas Escrituras. Porque nós cremos somente nas Escrituras, nós cremos na continuidade dos dons. Os dons são atuais, irmãos. Só que eles não são apenas atuais, eles são necessários. Os dons, eles são necessários para hoje.
Para que a igreja cumpra a sua missão em diversos aspectos, ela precisa de dons. Ela precisa dos dons. E sem os dons, a igreja não consegue cumprir a sua missão. Os dons não são apenas atuais, mas eles são necessários. A igreja precisa dos dons. Sabe qual a data de validade dos dons? A volta de Jesus. Ali vence. Ali está o prazo de validade. A data de validade dos dons é a volta de Jesus. Nós temos uma obra impossível para ser feita na força do nosso braço. É impossível. A obra que nós temos que realizar é uma obra impossível. Nós não temos capacidade para ela. A nossa própria capacidade não fará a igreja de Jesus avançar. Por isso nós precisamos dos dons. Por isso os dons, eles são necessários. Por isso nós necessitamos auxílio do céu. Precisamos que Deus capacite a sua igreja. Porque é só assim que a igreja vai avançar. Para você ter uma noção, o Novo Testamento, ele fala mais sobre dons do que sobre a liderança da igreja. O Novo Testamento, ele ensina muito mais a respeito dos dons do que sobre a liderança da igreja. A liderança da igreja é um assunto importante? É muito importante. É um assunto extremamente importante. Só que o Novo Testamento vai falar muito mais sobre os dons do que sobre a liderança da igreja. Por quê? Porque os dons são importantes. Porque os dons, eles têm o seu lugar no corpo de Cristo. Porque é por meio dos dons que a igreja avança. Os dons, eles são para a edificação da igreja. A igreja ainda está sendo edificada. E porque ela ainda está sendo edificada, ela precisa dos dons. Ela precisa que Deus abençoe ela com dons. Ela precisa que Deus abençoe o povo que está nela com dons. Para que a igreja avance, para que a igreja cresça, para que almas venham a ser alcançadas, para que o evangelho se propague. Os dons são necessários. Eles não são apenas atuais, mas necessários. Quando nós falamos de dom, nós pensamos numa coisa que Deus manda lá do alto aqui para baixo, né? Então, tipo assim, Deus manda lá do alto um dom aqui para baixo, e dom não é isso. Dom não é Deus mandar uma coisa lá de cima aqui para baixo. Os dons, eles não são uma coisa que Deus manda do alto para nós aqui embaixo. Sabe o que são os dons? Os dons são o próprio Deus vindo a nós e se manifestando em nós. Isso são os dons. Os dons é Deus e Espírito Santo vindo a nós e se manifestando em nós de forma variada, de forma diferente. Isso são os dons. Deus, ele vem até o seu povo e ele se manifesta através do seu povo. Os dons, eles são o próprio Deus potencializando em nós algo do seu caráter. É Deus compartilhando, é Deus potencializando algo do seu próprio caráter. É Deus vindo a nós e se manifestando através de nós. Os dons nunca cessaram, irmãos. Os dons, eles continuam atuais. Os dons, eles ainda acontecem. E nós vamos ver um pouquinho por que muita gente não crê nos dons. Ou por que muita gente prefere não crer nos dons. Só que veja bem, algumas pessoas não crerem nos dons, não faz os dons deixarem de existir. Não faz. Os dons continuam existindo. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que os dons nunca cessaram. Aí a segunda aqui vai ser mais para tirar dúvidas que todo mundo tem a respeito dos dons. Ou seja, perguntas frequentes e respostas esclarecedoras a respeito dos dons. Há muita dúvida a respeito de dom. Há muita pergunta a ser feita a respeito de dom. E nós precisamos trazer respostas esclarecedoras a respeito dos dons, para que essas dúvidas cessem e para que a gente use os dons que Deus nos deu da forma correta. Então nós vamos tratar um pouco aqui sobre perguntas frequentes, respostas esclarecedoras. E aqui eu vou fazer algumas perguntas e vou trazer a resposta delas. Perguntas que talvez você tenha aí sentado, dúvidas que você talvez que está aí sentado tem essas dúvidas e você tem vergonha de perguntar. Você tem vergonha de tirar a sua dúvida, mas talvez ela esteja aí no seu coração. Vamos lá, perguntas frequentes sobre os dons. A primeira delas, muitas pessoas têm essa dúvida. Pastor, todos possuem dons? Alguém aqui tem essa dúvida? Alguém aqui tem? Todo mundo possui dom, pastor? Sim.
Todos possuem dons. Pelo menos um. Todos possuem dons. Você que está aqui hoje, você que faz parte da igreja do Senhor Jesus, você que está sentado aqui, você possui um dom. Você pode possuir mais de um dom, mas se você faz parte da igreja, você não possui menos de um dom. Todos possuem dons. Todos. Todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Põe para nós 1 Coríntios 12, 7. Olha o que diz. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Paulo está escrevendo à igreja. E o que ele está falando a respeito dos dons? Que o Espírito Santo, ele concede dons de forma específica, visando a edificação do corpo. Os dons quem dá? O Espírito. Mas todos aqueles que são parte da igreja receberam pelo menos um dom do Espírito. Põe para nós 1 Pedro 4,10. Talvez vai ficar um pouco mais claro isso. 1 Pedro 4,10. Olha o que vai dizer. Pedro está escrevendo a crentes. E olha o que ele diz. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. O que Pedro está supondo aqui é que todo crente tem pelo menos um dom. E que esse dom ele deve ser usado para o serviço do próximo. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então essa é uma pergunta frequente. Todos possuem dom? Sim, todos possuem dom. Em um corpo saudável, todo membro desempenha uma função. Certo ou errado? Um corpo que não está doente, estou falando de corpo. Um corpo que não está doente, a mão vai desempenhar uma função, os olhos vão desempenhar uma função, as pernas vão desempenhar uma função. Num corpo saudável, todo membro ele desempenha uma função. A igreja é um corpo. Você é um membro da igreja, um membro do corpo. E como membro do corpo, você tem um dom que recebeu de Deus para desempenhar dentro da igreja, no meio da igreja, em benefício do próximo. Então essa pergunta é recorrente. Todos possuem dom? Sim. A igreja é um corpo de Cristo, é o corpo de Cristo, e você é um membro desse corpo. Segunda pergunta frequente ou recorrente a respeito dos dons. Qual é a nossa parte na obtenção dos dons? Qual a minha parte, pastor, para obter dons? O que eu faço para receber dons? Qual a minha parte, qual a nossa parte na obtenção dos dons? A sua parte, a minha parte na obtenção dos dons é a busca. Veja bem, a Bíblia manda buscar os dons. Engraçado, né? Se os dons cessaram, por que a Bíblia manda buscar algo que não existe mais? É estranho, né? Busque os dons. E aí as pessoas dizem, não, mas os dons acabaram. Peraí, então Deus está se contradizendo. Deus está mandando buscar uma coisa que não existe mais. Estranho, né? A nossa parte na obtenção dos dons é a busca. A Bíblia é clara, ela manda buscar os dons. Paulo ele vai dizer ainda, olha, busque os melhores dons. Tem dons mais excelentes. A nossa parte na obtenção é a busca dos dons. Põe para mim, 1 Coríntios capítulo 12, verso 31. 1 Coríntios 12, 31. Olha o que Paulo vai dizer. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Olha o que Paulo está dizendo. Procurem com zelo, busquem com zelo os melhores dons. Olha o que Paulo vai dizer ainda em 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 1. 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 1, olha o que ele vai dizer. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, e principalmente o dom de profetizar. Ou seja, as escrituras estão mandando nós buscarmos os dons. E ainda diz, olha, busque os dons mais excelentes. Busque o dom de profetizar. Põe nesse verso 14, no capítulo 14, o verso 12 ainda para nós. Assim também, vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja.
Procurem progredir, procurem crescer nos dons. Busquem os dons. Qual que é a nossa parte então na obtenção dos dons? A busca. Devemos buscar os dons. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que é o Espírito que concede segundo a sua vontade. Ok, isso não nos impede de buscar os dons. Isso não nos impede de orar pelos dons. Isso não nos impede de desejar os dons. Veja bem, quando foi a última vez que você orou para que Deus desse dons para você? Quando foi a última vez que você orou para que Deus abençoasse você com dons espirituais? Quando foi? A última vez que você pediu dons para Deus, porque a Bíblia está mandando buscar. A Bíblia está mandando desejar. A Bíblia está nos dando uma ordem: busque os dons, deseje os dons, os melhores dons. Como Deus nos dará dons, se nós estamos desobedecendo a ordem de buscar os dons, de desejar os dons? Veja bem, quando você busca os dons, e Deus abençoa você com dons espirituais, você cresce. E quando você cresce, a igreja cresce. A igreja é edificada. O seu irmão é abençoado. O teu crescimento, ele influenciará no crescimento da igreja. Ele influenciará no crescimento do teu irmão. Então qual a nossa parte na obtenção dos dons? A busca. Busque os dons. Ore pelos dons. Deseje os dons. Anseie pelos dons. Um dia nós vamos pregar sobre uma série só sobre dons. E aí nós vamos mostrar que na escola bíblica eu falei um pouco sobre isso ano passado. Que dom não é apenas os 8 ali de Coríntios. Que há pelo menos 3 listas de dons no Novo Testamento. Dons, tem coisas que para a gente não é dom, que a Bíblia chama de dom. Compaixão a Bíblia chama de dom. Generosidade a Bíblia chama de dom. Misericórdia a Bíblia chama de dom. Então há uma gama de dons. Há dons ministeriais, há dons espirituais, há dons de serviço. E a Bíblia chama tudo isso de dom. E se nós queremos dons, nós precisamos buscar eles. Uma terceira pergunta recorrente. A primeira: todos possuem dons? Sim. A segunda pergunta: qual a nossa parte na obtenção dos dons? A busca. Devemos buscar os dons. Terceira pergunta recorrente. Essa aqui eu tenho certeza que muita gente aqui tem. Ok, pastor, todo mundo tem dom. Eu devo buscar o dom. Como eu descubro o meu dom? Quem tem essa dúvida? Pastor, eu não sei qual é o meu dom. Eu não sei com o que Deus me abençoou. Alguém tem essa dúvida? Irmão, pode falar, não tem problema nenhum. Alguém tem dúvida sobre o dom que possui? Alguém tem? Tia Sila tem? Quem mais? Thalita tem? Tio Júlio tem? Quem mais? Marili tem? Alguém mais tem dúvida do seu dom? Thalissa, isso, Morgan, né? Quando um puxa a fila, irmão, vem todo mundo atrás, né? Sempre tem que ter um para puxar a fila. Vanderlei tem, Thalissa tem, Rose tem. Pastor, como eu descubro o meu dom? Simples. É mais simples que você pensa. Como eu descubro o meu dom? Servindo. Serve. É servindo que você vai descobrir com qual dom ou com quais dons Deus dotou você. É servindo. É servindo que você vai descobrir o seu dom. Então, sirva. Sirva. Sirva, irmão, sirva. É servindo que você vai descobrir. Se você deseja descobrir seu dom, você precisa estar disposto a servir. Então você vai servindo, servindo, servindo. Ou seja, sirva naquilo que você pode. Sempre que tiver uma oportunidade de servir, sirva. Porque talvez aquela oportunidade que está ali é exatamente a capacidade que Deus deu para você de servir. Sirva onde houver necessidade. Sirva além de onde houver necessidade. Sirva naquilo que você gosta. Tem coisas que nós gostamos de fazer. Tem coisas que alegram mais o nosso coração. E o que nós precisamos fazer é servir naquilo que nós gostamos. Além de servir naquilo que você gosta, você precisa servir naquilo que você sabe. Então tem coisas que você sabe fazer. E talvez esse seja o dom que Deus deu para você. Há uma capacidade que Deus deu para você, e eu sempre falo, tem coisas que Deus deu para você que Ele não deu para mim, porque Deus ele não dá tudo para uma pessoa. Deus ele dá um pouco para cada um. Imagina se Deus ele dá, vou usar o meu exemplo aqui, se Deus ele me dá um dom de pregar, o dom de cantar, o dom de tocar, não. Aí a igreja ia girar sobre mim, e a igreja não gira sobre uma pessoa, a igreja é um corpo. Então Deus ele me deu uma capacidade de pregar, Ele deu uma capacidade para o Pedro de tocar guitarra.
Ele deu uma capacidade lá para a galera mexer nos computadores. Aí ele deu uma capacidade para as mulheres lá cuidar das crianças. Aí ele deu uma capacidade para o irmão cuidar da porta. Ele deu uma capacidade para o irmão ser misericordioso. Ele deu uma capacidade para o irmão ser generoso. Deus, ele dotou cada um de nós com um dom. E tem coisas que Deus deu só para nós. E sabe como nós vamos descobrir? É servindo. Servindo onde há necessidade, servindo naquilo que gostamos e servindo naquilo que sabemos fazer. Dessa forma, você vai identificando seus dons. Dessa forma, você vai se encontrando dentro do corpo. Dessa forma, você vai entender, não, eu sou pé. Eu sou pé. Então, vou ficar aqui, eu sei que Deus me chamou para ser pé e eu vou fazer o meu papel de pé. Não, eu sou mão, então eu vou ficar aqui, vou fazer o meu papel de mão. Né? Eu falo por mim, a gente vem de um contexto que se dizia assim, não, todo mundo aqui vai ser cabeça, ninguém vai ser cauda, todo mundo vai ser pregador, todo mundo vai ser pastor, e não vai. Veja bem, um pastor sem um músico, ele é só um pastor, é só alguém que fala, irmão. Um pastor sem uma pessoa na porta, ele é só um pastor. Um pastor sem, imagina se a gente não tem as mulheres que estão cuidando das crianças lá. Imagina, a criançada não ia parar aqui, irmão, tá quente, eles iam correr para tudo que é lado. Então Deus dotou cada um de nós com um dom. E a maneira de nós descobrirmos esse dom, identificarmos os nossos dons, é servindo. Sem servir, você não vai descobrir os seus dons. Não vai. Não, eu quero ir para a igreja, mas não quero me envolver. Você vai ficar sentado aí sempre com essa dúvida. Você não vai saber o seu dom. Você precisa se envolver com o corpo, participar do corpo e servir no corpo para entender qual o seu lugar no corpo. Você quer ver um ambiente bacana para servir? A gente começou a desenvolver, a gente ainda está, num processinho desenvolvendo ele. Mas o GC. Os GCs de quarta-feira é um ambiente para servir. Para você descobrir o seu dom. Lá no GC, irmão, tem pessoas que falam. Tem pessoas que aconselham. Lá você pode orar um pelo outro. Lá você pode aconselhar um ao outro. Você pode carregar o fardo um do outro. É isso que acontece lá nas quarta-feiras ou não é? Tem irmão contando seus problemas, tem irmão orando pelos seus problemas. Tem outros irmãos dizendo, eu já passei por esse problema. Eu já enfrentei essa situação. Tem irmãos na hora da comunhão que eles estão ouvindo, as tristezas, as cargas dos outros irmãos. O GC é esse ambiente. É um ambiente para você que pensa assim, eu até gosto de tocar um violão, mas na igreja eu ainda acho que vou ter dificuldade. Aí você vai para o GC, leva o violão, você vai para o GC, canta uma música, e lá você vai descobrindo e aperfeiçoando aquilo que você foi chamado para fazer. O GC é esse ambiente, irmão. Tem coisas que é difícil nós fazemos aqui, né? Começa às 6, nós vamos terminar mais tardar às 8, não dá para a gente parar aqui, escutar todo mundo, falar com todo mundo, aconselhar todo mundo, mas no GC dá. No GC a gente consegue. O GC, ele nos dá essa oportunidade de desempenhar os dons. Lá a gente pode orar, a gente pode aconselhar, a gente pode ouvir uns aos outros, coisas que nós teremos dificuldade em fazer no culto. Olha o que o N. Gruden vai falar sobre essa questão dos dons que nós temos. Ele vai dizer assim, como eu descubro o meu dom? Comece perguntando que necessidades e oportunidades de ministério há em sua igreja. Qual a necessidade que tem na igreja? Qual a demanda que tem na igreja? Você quer descobrir o dom? Comece perguntando isso. O que a igreja está precisando? Qual a necessidade que a igreja tem? Comece perguntando que necessidades e oportunidades de ministério há em sua igreja. Quando você descobrir, sabe o que você faz? Sirva ali. Sirva nesse lugar. E ali você descobrirá os seus dons. Nós descobrimos os dons servindo. E se você quer saber se nós temos demanda para você descobrir o seu dom, tem bastante. A gente tem bastante necessidade aqui, bastante serviço, bastante trabalho, bastante coisa para ser feita. Tem bastante oportunidade para você descobrir o seu dom, porque tem muita coisa para ser feita ainda. Tem muita coisa diante de nós para ser feita. Uma outra pergunta que sempre surge, sobre os dons. Tá, pastor, os dons, tarará, mas não foi os dons que trouxeram problema para a igreja de Corinto? Porque daí nós olhamos Coríntios, né? Carta de Paulo aos Coríntios, e Paulo está lá, trazendo uma demonstração, uma exortação, às vezes até dura demais. E aí as pessoas dizem, não, mas os dons, eles causaram problema na igreja de Corinto. Não, veja bem, não foram os dons que causaram problema na igreja de Corinto. Os dons não eram o problema daquela igreja. Sabe qual era o problema daquela igreja? A imaturidade das pessoas.
Eles eram imaturos para lidar com os dons. Eles usavam os dons de forma imatura. E por isso criaram um problema na igreja. Por isso teve dificuldades naquela igreja a respeito dos dons. E aí Paulo começa a dizer, quando um falar em línguas, que seja um ou dois ou mais e que haja quem interprete. Se não tiver quem interprete, que se cale ou fale consigo mesmo. Então Paulo começa a trazer instrução a respeito dos dons. Por quê? Porque eles usavam os dons de forma imatura. Porque dons, como eu falei antes, eles não são evidência de maturidade nenhuma. Os dons, eles não evidenciam uma pessoa madura. O problema não está nos dons, mas na forma como as pessoas lidam com os dons. Aí está o problema. Os dons são uma bênção. É uma bênção que Deus dá para a igreja, é uma bênção que Deus dá para o seu povo. Então nós não resolvemos os problemas dos dons não crendo nos dons. Nós resolvemos os problemas dos dons usando os dons de forma madura. E aí há sempre questionamentos a respeito da nossa igreja, por exemplo. A gente vem de um ambiente neopentecostal, muito avivado, muito fogo. E aí a gente vem amadurecendo, porque a gente usava o dom de forma imatura. E aí a gente vai mudando algumas coisas com o tempo. Por exemplo, a gente não fica gritando em línguas aqui dentro da igreja. E aí as pessoas dizem, não, mas a igreja de vocês é uma igreja fria. A igreja de vocês é uma igreja que não dá liberdade para o Espírito Santo. Não, porque você... Não. A gente só está fazendo o que a Bíblia manda fazer. Alguém aqui tem o dom de interpretar línguas? Tem? Então a Bíblia manda a gente se calar e falar consigo mesmo. É isso que a Bíblia diz. Então a gente não está frio porque não está fazendo o uso do dom diante das pessoas. A gente está fazendo o uso do dom de forma madura. Que forma o dom de línguas é usado? Para edificação pessoal, no lugar de intimidade com Deus, no quarto secreto. É lá. E não aqui. A menos que tenha quem interprete. Nós não somos uma igreja fria. Nós não matamos o Espírito Santo. Nós não matamos a unção. Não, nós cremos em tudo isso. Só que nós não queremos ser meninos com os dons mais. A gente já foi. A gente já fez mau uso. A gente já foi extremo de um lado a respeito dos dons. E nós não queremos nos portar dessa forma. Porque o problema não está nos dons. Está na forma como as pessoas lidam com os dons. Uma outra pergunta a respeito dos dons. Pastor, o cânon bíblico está fechado. Nada mais do que é falado se acrescenta como escritura. Amém? Então isso quer dizer que se alguém profetiza, não seria uma nova revelação? Essa é uma dúvida que as pessoas têm. A profecia não é uma nova revelação? Não. Não com peso escriturístico. Não com peso canônico. A escritura ela não é uma nova revelação. Não desde que se entregue de forma correta. Veja bem, a profecia ela é bíblica. E a profecia ela tem uma forma de ser entregue. Vamos ser bem práticos aqui. Quem aqui já recebeu uma profecia um dia? Se você recebeu, então você crê em profecia. Você já viu como uma pessoa vem entregar uma profecia? Ela vem assim. Se eu estiver mentindo, você pode me desmentir aqui. Mas na maioria das vezes, a pessoa que vem entregar uma profecia, ela vem exatamente assim. Assim diz o Senhor. Ou, eis que te digo, filho meu, como se fosse Deus falando. Na maioria das vezes a abordagem da entrega da profecia é assim. E olha bem, todas as vezes que uma pessoa ela diz, assim diz o Senhor, ela está se comparando aos profetas do Antigo Testamento, que diziam, assim diz o Senhor. E ela está colocando a sua profecia a pé de autoridade e igualdade com as Escrituras. E esse é o grande problema. A profecia existe, só que ela tem uma forma correta de ser entregue. E a forma correta não é dizer assim diz o Senhor. Não é te dizer, eis que te digo, filho meu. Porque a profecia, ela dirigida por um homem, debaixo do dom da profecia, por um homem ou por uma mulher, a Bíblia é clara que ela deve ser julgada. Ela não deve ser crida, ela não deve ser abraçada de pronto, ela deve ser julgada. Sabe por quê? Porque a única profecia inerrante são as Escrituras. A Bíblia é inerrante. A profecia de um homem, de uma pessoa, não é inerrante. Ela pode conter erros. E ela pode não ser da parte de Deus.
Ok, pastor, então como eu entrego uma profecia? Simples. Você chega em uma pessoa e você diz assim para ela: meu irmão, eu tive um sonho contigo, ou eu tive uma visão a teu respeito, ou o Espírito de Deus falou no meu interior a respeito da tua pessoa. Eu não sei se foi Deus de fato, ou se é a minha carne e a minha alma que está falando. Eu vou te falar. O que Deus me falou, que eu acho que seja Deus, foi isso, isso e isso. Mas eu peço que você julgue isso, porque talvez isso seja da minha carne. Talvez essa seja algo do meu coração, da minha alma e não da parte de Deus. Simples, sem espetáculo, sem show, sem pirotecnia, sem espiritualismo. Simples. Você transmite para uma pessoa aquilo que supostamente foi Deus que falou. Só que você faz isso de uma forma, sempre colocando isso com um possível ar de erro. Sabe? Nunca como sendo Deus falando certamente. Sempre dizendo assim, olha, pode ser que não seja. Que você julgue. Pode ser que não seja a realidade. Que você ore a respeito disso. Assim nós devemos entregar, sempre colocando um ar de possível erro. Não de inerrância. Mas sempre trazendo uma pulga atrás da orelha, para que a pessoa não creia que é Deus falando. E que ela faça aquilo que você falou para ela, quando talvez não seja Deus falando. Porque veja bem, Deus não erra, o profeta erra. O profeta erra. Quem aqui já recebeu uma profecia? Ergue a mão de novo. Agora vamos ver se você é bem gaúcho. Quem já recebeu uma profecia que não se cumpriu? Mas se era Deus falando, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se era Deus falando, deveria ter acontecido. E se não aconteceu, não era Deus. Por isso a profecia ela precisa ser julgada. Veja bem, sabe o que o sensacionista diz? Os sensacionistas eles dizem que a profecia é uma nova revelação. E por isso então precisa um novo livro na Bíblia, né? Eles são sarcásticos às vezes. Se profecia existe, Deus ainda fala, então a Bíblia, o cânon ainda está aberto. Não. Sabe por quê? Porque nem toda profecia ela é canônica. E nem toda profecia ela é um acréscimo às Escrituras. Sabe o que você vai ver no Novo Testamento? Você vai ver por algumas vezes profecias que elas não são registradas como Escritura. Você vai ler, por exemplo, em Atos 21:9, que as filhas de Filipe, ele tinha filhas, e elas eram profetisas. Elas profetizavam. Só que as profecias delas não estão na Bíblia. Elas não estão escritas. Elas não estão no texto bíblico. E nem por isso elas deixam de ser profecias. Nem toda profecia ela tem autoridade canônica e é um acréscimo às Escrituras. A profecia hoje, isso aqui é muito importante, irmão, porque o que tem de gente correndo atrás de profecia, irmão? Meu Deus. Tem gente que eles têm que ir no culto da revelação e da profecia, porque aquele culto é o bom, né? Tem igreja, você já parou para pensar que tem igreja que vai, que as pessoas vão, que todas as pessoas têm uma revelação? Todas recebem uma revelação. Eu não sei o que esses irmãos fazem, mas eles devem andar muito perto de Deus, para eles terem uma revelação para cada pessoa. Deve ser muito ungido, né? E aí eu vejo que eu sou pecador demais, e que os homens da Bíblia talvez eram pecadores demais, porque a gente não vê nem Moisés tendo tanta revelação, como alguns profetas de hoje têm. A profecia, irmãos, ela é bíblica e ela está ali. E nós precisamos olhar para a profecia hoje como os demais dons. Ela serve para edificar, exortar, consolar. E ela é uma palavra para outra pessoa que deve ser sempre julgada. Então, quando alguém chegar supostamente falando algo da parte de Deus para você, você não, por favor, você não cai no chão. Você não fica rolando, chorando, sabe, se babando, emocionado. Você para, você senta e você escuta o que está sendo profetizado para você. E você julga o que está sendo falado para você. E que se aquilo que está sendo falado para você não for da parte de Deus, na hora você seja respeitoso e diga: meu irmão ou minha irmã, eu te respeito, mas o que você está falando aqui para mim não procede da parte de Deus. Não é assim que Deus ele tem comunicado comigo. Não é dessa forma que as coisas têm acontecido.
Sabe por que que a maioria de nós recebe profecia e fica, sabe, esperando a profecia? Não, mas Deus prometeu. Às vezes não foi Deus. Às vezes foi você que não parou para julgar a profecia. Não fez o que a Bíblia mandou. Então quando alguém chegar falando da parte de Deus para você, use os seus ouvidos. Eu vi uma vez um pastor falando que uma vez uma pessoa chegou para profetizar para ele e disse: espera aí, deixa eu me sentar. E eu vou pegar aqui um caderno e uma caneta e eu vou anotar o que você está dizendo, para que eu julgue o que você está falando. A maioria das pessoas recebe profecias emocionais, irmãos. Elas caem, elas rolam, elas babam, elas levantam. Eu disse: profetizou para você, você lembra o que ele profetizou? Não, não lembro. E aí? De que adiantou? Uma outra pergunta, e aqui estamos caminhando para o fim. As pessoas dizem assim: tá, pastor, então e o abuso dos dons? E o abuso dos dons? Tem muita gente que abusa dos dons. Claro que tem, demais. Quem aqui viu o vídeo que eu compartilhei ontem? Compartilhei um vídeo ontem. Você viu aquilo? A unção do emagrecimento. A unção do emagrecimento. Você já viu aquilo? Tá a mulher lá dizendo lá, sei lá o que é aquele homem, né? Apóstolo, bispo, sei lá o que ele é. E ele está dizendo: essa aqui com a irmã aqui, e ela recebeu a unção do emagrecimento. E aí tá a mulher está acreditando, ela é uma atriz, irmãos. Ela diz: ó, veja bem, olha como está minha roupa aqui, ó, já está até mais solta, né? Essa blusa aqui não me servia, essa calça aqui não me servia. E o cara está ali dizendo: ela recebeu a unção do emagrecimento. Detalhe que uma irmã de outra igreja ela mandou para mim hoje. Detalhe, a unção do emagrecimento era para a irmã. Porque o apóstolo, irmão, o apóstolo da unção do emagrecimento, ele precisava mais que a irmã da unção do emagrecimento. E ele precisava da unção, na verdade, né? Só que ele transferiu a unção para a irmã. A irmã recebeu a unção. Isso são abusos, irmãos. São abusos por causa, abuso dos dons. Os profetas que revelam CPF, abuso de dom. Os homens que vendem a unção, abuso de dons. E por causa dessas coisas, muitas vezes as pessoas dizem: ah, vocês não creem em dom. Não, a gente não crê nessa palhaçada que as pessoas chamam de dom, porque isso é palhaçada, irmãos. Na verdade, isso é mau caratismo. E isso é o que eu falei ontem, é falta de Bíblia. É muita falta de escritura alguém acreditar nisso. E aí o que acontece? Abusos. Existem muitas pessoas abusando dos dons. E a grande verdade é que todo dom de Deus é abusado. Todo dom. Todos os dons que Deus nos dá, eles são abusados. E eles são mal usados. Veja bem, Deus ele nos deu o sexo como um dom. E muitas vezes nós abusamos e usamos de forma errada do sexo. Deus nos deu a vida como um dom. E muitas vezes nós abusamos demais da nossa vida e usamos a vida de forma errada. Deus nos deu o tempo como um dom. E muitas vezes, sabe o que nós estamos fazendo com o tempo? Abusando dele, usando dele de forma errada. A grande realidade é que não é apenas os dons espirituais que são mal usados. Não é apenas os dons espirituais que sofrem abusos. Todos os dons que Deus nos dá, nós usamos de forma errada. Nós abusamos deles. Nós muitas vezes exageramos no seu uso. Os dons espirituais, o que eles são? Eles são mais um dos dons que podem ser mal utilizados. São mais um deles, que tem sido mal usado, mal utilizado. Veja bem, não é porque tem pessoas usando o dom errado, que nós vamos deixar de crer nos dons. Não é porque tem gente ganhando dinheiro, supostamente com os dons, que nós vamos descrer dos dons. Deixa eu repetir para você, o problema não são os dons, o problema é o extremismo com que os dons são tratados. Esse é o problema. O problema não é o dom, o problema é como o dom é usado ou não usado. É como o dom é crido ou como o dom não é crido, é o extremo. Esse é o problema. Sabe qual é o problema hoje? O problema é os extremos. Ou tem os hipercarismáticos que eles veem coisas que nem Salomão em toda a sua glória viu. Eles recebem assim umas coisas de Deus. Às vezes, irmãos, não, falando sério para você, às vezes eu acho que eu sou o pior dos pecadores. Porque a gente olha e tem tanta gente, irmão, que elas têm umas experiências com Deus, que eu digo, não pode, a gente deve estar muito na carne, demais. É porque eles têm umas experiências com Deus, e a gente já acreditou nelas, em muitas delas. E esse é o problema, os hipercarismáticos, que tudo é Deus, que tudo é dom, que tudo é poder do Espírito Santo.
E aí tem o outro extremo, os sensacionistas, que nada é Deus, que Deus não trabalha, que Deus não faz. Né? Eles vão orar para um enfermo e eles não têm a coragem de botar a mão no enfermo e dizer: Senhor, em nome de Jesus, cura essa pessoa. Eles vão orar para um enfermo e dizer: se tu quiseres, se for da tua vontade. Veja bem, são dois extremos que não cooperam em nada. O hipercarismatismo tem feito a igreja passar vergonha. E aí está cheio de páginas no Instagram zoando os crentes, zoando a igreja, zoando o evangelho, zoando igrejas sérias. E aí ao outro lado, não cremos em nada, nada é Deus. É o tudo Deus ou nada Deus. E o problema não são os dons, mas a maturidade espiritual dos crentes para lidar com os dons. Por isso, irmãos, que nós precisamos ser maduros a respeito dos dons. Eles existem. Eles devem ser buscados. Nós devemos usar os nossos dons, mas de forma madura, da forma que a Bíblia manda. Os dons, eles não são um problema. O que é o problema é a maturidade espiritual. Nós queremos avançar. Eu tenho falado bastante isso esse ano, né? Nós queremos avançar no poder do Espírito Santo. Porque é assim que a igreja avança. No poder do Espírito Santo. E porque nós precisamos e queremos avançar no poder do Espírito Santo, nós acreditamos na atualidade dos dons. Acreditamos que dons ainda existem. Ainda que está cheio de pessoas fazendo mau uso, nós cremos nos dons. Ainda que está cheio de pessoas sendo enganadas, nós cremos nos dons. Veja bem, você deixa de acreditar em uma nota de R$10, que ela é verdadeira porque existem outras notas falsas? Você deixa? Deixa. Então por que você tem deixado muitas vezes de acreditar que os dons existem? Porque tem pessoas fazendo mau uso dos dons. Os dons existem, irmãos. Nós queremos avançar no poder do Espírito e nós precisamos dos dons. Por isso nós acreditamos na atualidade dos dons. Por isso, veja bem, você que está aqui, acredite nos dons. Busque os dons e use os dons. Acredite nos dons, busque os dons e use os dons. Nós precisamos avançar. E para avançar, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos de capacitação do alto. Nós precisamos avançar. E para isso nós precisamos de dons. Nós precisamos de dons. Nós precisamos que Deus nos dê dons. Nós precisamos orar pelos dons. Nós precisamos buscar os dons. Porque é assim que a igreja sempre cresceu. E é assim que a nossa igreja vai avançar. E é assim que Jesus vai ser glorificado, irmãos. Então acredite nos dons. Busque os dons e use os dons que Deus der a você. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos nos colocar de pé?